Bem, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa playlist sobre os solas da reforma, tá bom? Hoje iremos para o sola gratia. Isso mesmo, esse princípio tão maravilhoso, não é? Do qual podemos glorificar a Deus por sua maravilhosa graça. Ouçam com atenção esse texto. Romanos 3, versos 21 a 24. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, não é? Que maravilha podemos ouvir isso. Ainda uma citação do nosso catecismo, né? Pergunta 60. Como é que você é justo diante de Deus? É claro que isso vai entrar no assunto do sola fide, mas eu quero destacar, tá bom? Alguns pontos aqui dessa resposta. Então, ó, a resposta: somente pela fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem nunca ter obedecido nem sequer um deles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Não é? Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. Então, perceba como o nosso catecismo aqui, né? Ele fala sobre a graça de Deus de maneira tão impactante, tão forte mesmo. Essa máxima da Reforma Protestante, não é? Era justamente para poder quebrar aquela ideia do mérito, não é? Aquela ideia sinergista, e mostrar que, na verdade, homem nenhum, entenda isso, homem nenhum, pela teologia bíblica, tá bom? Pela teologia bíblica, homem nenhum tem méritos diante de Deus para alcançar justiça, para alcançar salvação. Todos pecaram, todos nós nascemos assim, pecadores. A única exceção na criação é Cristo. E não adianta qualquer grupo cristão, por mais antigo que seja, tá bom? Tentar formular com sua tradição, não é? Dogmas que ultrapassem a Escritura, entende? Que acabem criando uma teologia dos méritos, não é? Uma santificação que não é bíblica. A verdade bíblica é que nós somos todos pecadores e, portanto, em nós não há mérito algum, tá bom? Inclusive, quando pensamos em galardão, lá no futuro, alguém poderia usar bem assim, dizer assim, mas se é sem merecer, por que Deus promete dar galardão? Deus está coroando os seus próprios dons, a sua própria graça, e não nós. Porque nós não temos condições em nós mesmos de atender, nesse sentido, ao chamado divino, né, a exigência da lei de Deus. Por isso temos que olhar para a salvação, não é, e tudo em nossa vida como sendo a manifestação da graça de Deus. Manifestação da graça de Deus, tá? É essa a verdade bíblica. E podemos pensar nisso, no sola gratia, em toda a Escritura. Toda a Escritura, não é? De Éden, não é? Desde Gênesis a Apocalipse. Quando vemos no Éden o homem pecando, o homem ficando nu, não é? E se afastando de Deus por suas vergonhas, o homem tenta fazer alguma coisa. Ele tenta se cobrir de folha de figueira. Deus aceita isso? Não. O homem não tem condição de resolver o seu problema com Deus. Então Deus vai até o homem. Deus cobre a nudez do homem. Deus, nesse sentido, ele faz o primeiro sacrifício, estabelece o culto, estabelece como o homem se aproximar de Deus. Então, veja, Deus está fazendo. Deus sempre foi até o homem, não é? E sempre foi assim na história da redenção. Deus foi até Adão, sua esposa, Deus foi até Noé, Deus foi até Abraão, e assim por diante. Deus libertou o seu povo do Egito. São todas ações de Deus. Deus enviou seu filho ao mundo. São todas ações de Deus graciosas para com os seus filhos, não é? Para com o seu povo. Nunca partiu de nós. O que nós temos de Deus, então, não é por mérito, é por graça. Entende? É por pura graça de Deus. Então temos que realmente exaltar a verdade bíblica, como o texto da palavra do Senhor nos ensina. E veja, há muitos textos. Muitos e muitos e muitos e muitos textos. Não é? Por exemplo, no contexto de Atos, da pregação, não é? Atos 15, verso 11, ele fala: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Não é? E nós temos isso de maneira repetida, por exemplo,
Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 4, sobre versículo 16, sobre a questão de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, mostrando que não é por obras. Ninguém tem mérito, não tem como. Entende? Não tem como. Eu não preciso nem citar Efésios 2:8, que todo mundo conhece de cor salteado, não é? Que diz justamente isso no versículo 9, não é por obras para que ninguém se glorie. Não é? Aqui em Romanos 4 ele fala, em verso 16, porquanto procede da fé o ser herdeiro, não é? Para que seja segundo a graça, não é? A fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, o que a Escritura ensina largamente é que a salvação, o que recebemos de Deus é por pura graça. Pura graça. Não é? Então, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Quem quer ter mérito está buscando um pouquinho de glória. A glória só pertence a Deus. É por isso que é por graça somente. Tá? Graça de Deus. Só da graça.